Graça e paz, amada igreja, bom dia, graça e paz, um bom dia para você que nos acompanha, um bom dia para a Igreja Batista de Arthur Alvim e aos demais que nos acompanham pelo canal do YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste. Hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa maravilhosa escola bíblica que fala acerca de Tessalonicenses, a revista Cartas de Paulo. Então, hoje nós vamos falar acerca da lição 6, uma chamada à pureza. Diz sobre o versículo-chave de hoje, é 2 Coríntios 7, 1, que diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Uma lição que é maravilhosa, que vai falar sobre pureza. E é pureza, né, irmão, que nos aproxima da glória de Deus, é pureza que vai nos aproximar mais ainda da revelação de Deus. E a nossa irmã Laís, que vai nos abençoar com essa aula de hoje. Então hoje, irmãos, você que pode, toma sua revista na mão, interage, pega, participa, acompanha, rabisca, sublinha, toma nota, para que essa lição tenha um aprendizado bem importante na sua vida, para que você consiga entender realmente aquilo que Deus está falando para mim e para você nessa lição de hoje. Queria convidar você, antes de nós lermos a nossa divisa, vai aqui embaixo, aqui, ó, tem um joinha assim, ó, clica lá em gostei, deixa o like, vai lá, tem uma setinha, compartilha, manda esse vídeo para quem não está aqui assistindo nesse momento. Manda esse vídeo para quem não interagiu no site, você que está na sua sala. Nós, nossa igreja, temos salas que participam da escola bíblica. Está sentindo falta de alguém? Compartilha esse vídeo com ele. Manda o link pelo WhatsApp. Fala, bom dia, olha a escola bíblica, vamos acordar, hora de acordar. Ou, em qualquer um outro momento também, manda uma pessoa que perdeu, que não assistiu, para que ela possa ser edificada junto conosco, tá bem? É importantíssimo. Na internet cada detalhe conta, e esse é um detalhe importante. Mas vamos lá, a nossa divisa, a nossa escola bíblica, que já tem uma divisa que já está sendo lida no decorrer desse ano de 2020, que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que vai ter lei contra essas coisas? Como vai ter lei contra o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, que é esse condensado de coisas boas, de virtudes, de coisas maravilhosas. E que nós possamos ter esse fruto em nossa vida. Que nós possamos ter amor, paz, mansidão, bondade, domínio próprio, paciência, amabilidade. Que nós possamos, através desse fruto, alcançar vida, transmitir mais amor, transmitir mais do Evangelho de Deus para outras vidas. As nossas salas da escola bíblica estão com uma disputa bem acirrada. Não está tendo nossos quiz internos, mas dá tempo ainda de você, com a sua participação, tá indo e tomar as pontuações para que você alcance naquela disputa saudável que nós temos. Apenas de se ver qual que é a sala que está interagindo melhor, que tem respondido melhor à questão da escola bíblica. Então, dá tempo, não desanime. Nós vamos orar, e eu queria pedir em especial uma oração pela nossa diretora de EBD, Miriam, porque ela pediu, porque ela não se encontra muito bem de saúde, e nós vamos orar pela Miriam. E eu quero apresentar também o Paulinho, que está trabalhando, que o Paulinho que sempre desempenhou um trabalho com muito esmero, com muito amor e dedicação. Ele está muito atarefado por conta do serviço, e graças a Deus, porque é um tempo difícil. E num tempo difícil, ele está tendo dificuldades por conta do excesso de serviço. Então, graças a Deus por isso, né? Então, vamos orar, apresentar as nossas dificuldades, nossas barreiras, e apresentar a aula de hoje, para que Deus possa estar abençoando, e através do seu Espírito Santo, nos falando e nos transmitindo, nos fazendo essa mensagem ser guardada no nosso coração. Deus Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, pela manhã de domingo, Pai. Obrigado por essa oportunidade que temos, Senhor, de estarmos como igreja, juntos, reunidos para aprendermos mais, Pai.
Que o Senhor possa estar tratando, Senhor, em nossa mente, Pai, qualquer barreira, qualquer tipo de empecilho que nós tenhamos em nós, em nossa natureza, que nos venha impedir, Pai, de entendermos, de nos focarmos, de compreendermos aquilo que está sendo transmitido. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos leve, Senhor, à compreensão na totalidade dessa lição, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais edificados e transformados a partir, Senhor, das nossas vidas, Pai, a partir de dentro, Pai. Que o Senhor venha estar transformando, que nós possamos estarmos cada vez mais, Senhor, na postura de Cristo, buscando estarmos iguais a Cristo e sendo Cristo na vida dos nossos irmãos, daquelas pessoas que nos acercam em comunidade, Pai. Que nós tenhamos, Pai, um proveito maravilhoso, Senhor, nessa lição de hoje, que fala acerca da pureza, e através da pureza que nós busquemos cada vez mais a Ti. Pai, usa a boca da Laís, que essa mensagem seja maravilhosa. Pai, toma, Senhor, nas Tuas mãos também a vida da Miriam. Abençoa, Senhor, restitui a saúde, que ela possa estar voltando semana que vem, Senhor, para testificar o quão bom o Senhor é diante da nossa igreja, Pai. Pai, abençoa, Senhor, também o Paulinho, que tem trabalhado bastante, Pai. E graças a Deus por isso, porque o Senhor tem providenciado sustento em seu lar, Pai. Mas, Senhor, quando possível, Senhor, dá uma folguinha, um descanso, porque ele faz falta aqui conosco, Pai. Abençoa, Senhor, aquele que está também na sua casa com dificuldades nesse tempo. Abençoa, Senhor, aquele que está no seu lar, Pai, precisando de algumas coisas, Senhor, porque está passando necessidades financeiras. Que nós, Senhor, que temos condições, possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo a levarmos, Senhor, uma ajuda e condições para essas pessoas, Pai. Que eles consigam alcançar emprego e, por decorrência desse emprego alcançado, possam abençoar outras vidas. Porque é assim que o Seu Evangelho se espalha, é assim que o Seu Evangelho é distribuído, Pai. Que nós possamos ser uma igreja missiológica, Pai. Que nós possamos ter a missão como base, Senhor. Aquilo do ide pelo mundo, pregar o Evangelho, anunciar a toda criatura. Que nós possamos estar rindo, Senhor, por todos os cantos, anunciando a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, esse domingo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que essa lição não seja só para agora, mas que seja para toda a eternidade, Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos todos os Seus filhos. Toma toda a Tua igreja, Pai. Porque é para louvor e glória do Deus Pai, em nome santo de Jesus que pedimos. Amém e amém. Pessoal, hoje à noite, às 19 horas, o nosso culto. Mesmo esqueminha, entra no chat, conversa, vamos compartilhar a mensagem, clica no gostei, interaja, participe do culto, toma a Bíblia na mão, rabisca, escreve, não é pecado escrever na Bíblia. Vamos anotar a mensagem para que nós tenhamos uma compreensão melhor e que fique guardado, que o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar no momento oportuno essa mensagem. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, um ótimo domingo e uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe, até mais tarde. Olá, muito bom dia, amados irmãos. Para você que acordou cedo também, essa manhã, para estar acompanhando mais uma EBD. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui na nossa igreja. Eu recebi o convite do Paulinho para estar conversando com vocês sobre a lição de número 6, que fala sobre uma chamada à pureza. É um desafio bem grande, mas eu espero que em nome de Jesus nós possamos ter uma aula bem interessante, que seja de grande valia e de grande reflexão para nós. Eu já gostaria de introduzir o assunto estruturando aqui um conceito em relação à ética. Já percebi que eu tenho o costume às vezes de fazer um link com algumas coisas do direito e especificamente a ética tem como fazer um link também. No primeiro ano da faculdade, os alunos são submetidos a estudar as matérias propedêuticas, ou seja, aquelas matérias introdutórias que vão construir o alicerce, a base para vir o conteúdo depois, as leis, as normas e o conteúdo jurídico propriamente dito. E dentro dessas matérias propedêuticas, nós estudamos também, dentro da sociologia, a ética. Isso é muito tratado na faculdade. E especificamente na nossa lição, também é de grande valia. A ética nada mais é do que um conjunto de regras, normas, princípios e valores que influenciarão o indivíduo
a tomar determinadas condutas e revesti-las dela durante a sua vida em sociedade. E a gente pode fazer uma bela aplicação para nossa aula de hoje. A ética é algo de fundamental importância para o estudo da pureza, da santificação, e ainda mais sobre o capítulo 4, que trataremos hoje de 1 Tessalonicenses. O Paulo ele faz uma exortação aos irmãos da igreja de Tessalônica para que vivam uma vida totalmente dedicada a Deus, longe de qualquer imoralidade e que sempre busquem a santificação. E para isso, o cristão ele deve se revestir de certas condutas, de certos conceitos, valores, princípios que não podem ser transgredidos ou relativizados. Deve ser aplicado à risca, porque ele sempre deve buscar a Deus, ser mais parecido com Cristo Jesus. E isso só é possível através da palavra de Deus, através de leituras diárias, através da revelação da própria palavra de Deus. E nesse estudo a gente pode já avançar um pouquinho e parar para pensar em relação ao nosso cenário. Pode parecer até meio contraditório quando nós ligamos a televisão ou lemos no jornal que determinados pastores estão envolvidos com escândalos em lavagem de dinheiro, com escândalos ligados a roubo ou desvio, de valores de igreja, imoralidade sexual. Isso só nos mostra e nos aponta cada vez mais que título não tem relação nenhuma com santidade. Às vezes, de repente, até o contrário. Independente da sua função, independente do nome ou de que for atribuído por você nesse mundo, você sempre tem que ter em mente que nós devemos buscar ser cada vez mais parecidos com Cristo, buscar a santificação, buscar a purificação, porque o título não significa nada. Isso é cada vez mais provado nos dias de hoje. Nós devemos nos revestir-nos da palavra de Deus, buscar a ajuda do Espírito Santo também de Deus e buscarmos sermos sempre cada vez mais parecidos com Cristo. Já gostaria de introduzir o tema, já vamos entrar nele. Na última lição, nós vimos que Paulo estava orando e exortava para que os irmãos crescessem em amor e santidade. E isso já entra aqui no capítulo 4, foi uma introdução à matéria que nós vamos estudar hoje. Ele acaba descrevendo e narrando alguns fatos da igreja e a necessidade do cristão, do irmão, sempre adotar uma postura cristã, uma conduta livre de toda imoralidade, que sempre busque a purificação da sua vida, sempre busque estar cada vez mais santificado. E o primeiro ponto que eu gostaria de introduzir, e eu sugiro que depois você dê uma lida mais aprofundada na sua revista, porque eu vou fazer um desdobramento do versículo principal desse texto bíblico, que é o versículo 3 do capítulo 4. Ele diz: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Eu estou lendo aqui a minha Bíblia na versão NTLH, mas de repente a sua versão, se for um pouco mais tradicional, está falando buscar sempre viver em santidade, ficar livre de toda a imoralidade, etc. Nós sabemos que o objetivo principal do cristão é apontar a glória de Deus. Essa provavelmente é o maior propósito de vida de toda pessoa que aceitou a Jesus Cristo. Apontar e demonstrar a glória de Deus, que pode ser feita através de algumas formas, através de adoração, através do louvor, oferecimento de louvores e serviços a Ele, E nós fomos criados para isso, para servir e adorar o nome de Deus, de proclamar a glória dele aqui na terra e para levar esse nome também às outras pessoas, que é outra forma de glorificar o nome de Deus. Quando nós recebemos amor, nós não conseguimos mantê-lo parado numa caixinha. Quando nós recebemos essa ciência, esse amor que transborda, ele deve de fato transbordar, ele não pode ficar parado. E através dessas ações nós também manifestamos a glória de Deus e apontamos e retribuímos tudo aquilo que veio dele.
Inclusive, vale também destacar que Deus jamais se limita pelas nossas limitações. Apesar de sermos fracos, pecadores por excelência, Deus nos planejou desde o nosso nascimento, antes do nosso nascimento. A Bíblia diz lá em Salmos que enquanto ainda estávamos no ventre de nossa mãe, Ele já sonhou, Ele já planejou. Inclusive, Ele fez cada habilidade que nós temos, cada talento, e isso é utilizado, nós fomos formados para utilizar no reino. Todas essas nossas características são individuais, e apesar, inclusive, das nossas limitações, elas podem servir e devem servir para servir os irmãos e manifestar a glória de Deus, porque são características únicas, Deus nos planejou dessa forma. E nós não devemos pensar de que nossas limitações servem como um argumento para não servi-lo, ou alguma forma de limitar o plano dele na nossa vida. Pelo contrário, todo aquilo que nós somos, nossos dons, talentos, inclusive nossas limitações, podem e devem ser utilizadas para proclamar o nome de Deus e atribuir toda a glória a Ele. O texto fala sobre sermos totalmente dedicados a Ele. É isso que Deus quer de nós. Mas Ele também diz que devemos ficar livres de toda imoralidade. E nós damos glórias a Deus quando nós nos tornamos semelhante a Cristo. Na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de falar, em tudo. Esse é outro ponto fundamental. Nós damos glórias a Deus quando nós nos parecemos cada vez mais como cristãos. Os cristãos que nós fomos formados para ser. E o objetivo do Pai é que nós possamos amadurecer espiritualmente e desenvolver cada vez mais esses traços, essas semelhanças de Cristo. E para isso é necessário que nós estejamos dispostos a querer, a decidir e a esforçar-se em crescer. O amadurecimento espiritual, ele somente estará 100% culminado, ele somente vai terminar quando nós estivermos face a face com ele. Então isso é uma trajetória, é um desafio que nós devemos encarar e trabalhar todos os dias. A nossa função é cada vez mais sermos melhores do que fomos ontem. E cada vez mais próximos, mais semelhantes a Cristo, na maneira de pensar, na maneira de agir, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. As pessoas devem começar a perceber cada vez mais a mudança da nossa atitude, a nossa semelhança a Cristo. E a purificação, já buscando mais encaixar a nossa lição, ela não se trata de ausência de erros, ou na perfeição, alguém, nossa, aquela pessoa perfeita, ela jamais erra. Isso não existe, a gente sabe, nós somos pecadores por excelência. E por isso a purificação não significa a ausência de erro. Não é porque a nossa função é dar glória a Deus sendo cada vez mais parecido com Cristo, que significa que nós não erraremos mais. A ciência do amadurecimento espiritual, o maior sinal talvez seja de que quando nós erramos, nós sabemos que nós somos capazes que nós já, na verdade, herdamos o lugar por direito, por excelência. Nós erramos, mas nós levantamos, sacudimos a poeira e seguimos para apontar a glória de Deus na sociedade. Seja através de adoração, de louvores, através do serviço, servindo e amando as pessoas. Nós devemos sempre, cada vez mais, buscar apontar a glória de Cristo e sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Devemos fazer diferença, devemos mostrar que nós fomos amados e distribuir esse amor livremente. Tem um pastor americano, ele diz que nós toda manhã devemos pensar nessas palavras. Deus, como em formato de oração, uma reflexão diária todas as manhãs. Dependente daquilo que eu vier conseguir a fazer, ou se eu não conseguir fazer, que eu possa, em nome de Jesus, amá-lo e amar as outras pessoas, porque é nisso que a vida consiste, e eu não quero desperdiçar esse dia. A purificação, ela não consiste no fato do cristão ter uma vida perfeita e que jamais erra, mas na ciência de que ele é amado e que ele foi perdoado e que apesar do erro, quando ele cai, ele consegue levantar,
ele bate a poeira e vida que segue, porque há muitas almas para ser salvas. Nós temos que demonstrar a glória de Deus, o amor dele para esse mundo e fazer a diferença. E esse alicerce das instruções éticas, ele mostra o crescimento espiritual. É o processo que nós substituímos as mentiras, que nós vivemos pela verdade. A santificação exige a revelação da palavra de Deus. E eu queria fazer também a leitura de João 17:17, que diz assim: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, nós podemos entender, através dessa leitura, de que o Espírito Santo de Deus usa a palavra para que nós possamos ser cada vez mais transformados pela verdade. E nessa caminhada de crescimento e amadurecimento, nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E é através dessas lições, dessas compreensões, que nós entendemos que nós possamos ser livres de toda imoralidade, de tudo aquilo que não vem de Deus. Apesar dos erros, da incidência deles, isso não mostra que nós não somos amados, que nós não somos libertos. A purificação só mostra que nós estamos na caminhada de amadurecimento espiritual, que apesar da superveniência dos erros, nós podemos levantar, nós podemos continuar e pegar o nosso cajado e seguir proclamando o nome de Deus a toda criatura. Agora, logo em sequência, depois de exortar para que os irmãos tenham uma vida totalmente dedicada a Deus, livre de toda imoralidade, que busquem sempre a santificação, Paulo vai entrar justamente no mérito, né? Inclusive, fazendo parênteses aqui, se você parar para ler depois o capítulo 4 inteiro, inclusive o versículo 5, que não são tão longos, você vai perceber que ele fala pelo menos 3 vezes a mesma frase, que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma vida totalmente dedicada a Ele. Ele fala isso aqui no comecinho do capítulo 4, depois ele vai falar no versículo 7 novamente, e no versículo 5, no capítulo 5, versículo 23, ele diz que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. De repente, a minha versão, a NTLH, usa o termo dedicados, mas talvez na sua Bíblia, se for um pouco mais tradicional, ela vai dizer que busque a santificação ou a pureza de vossas almas, algo nesse sentido. Então, Paulo exorta muito para os irmãos que sejam livres de toda a imoralidade sexual. E logo em sequência, o texto vai dizer assim: que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando o ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito. Nós podemos, através dessa leitura aqui, dessa parte, concluir tudo aquilo que nós já falamos. O Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas através da palavra dele, a palavra revelada, para que nós cada vez mais caminhemos para um amadurecimento espiritual, focando sempre em atribuir toda a glória a Deus, através de adotar e sermos cada vez mais parecidos com Cristo, na forma de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, em todas as formas. Nós devemos cada vez mais sermos parecidos com Cristo, até porque esse é o significado da palavra cristão, pequenos cristos. E Paulo está exortando aqui para que os irmãos fiquem longe da imoralidade, toda paixão baixa, etc. Quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Tessalônica, ele estava em Corinto e estava vivendo essa referência nesses 2 lugares de uma grande escândalo imoral relacionado à imoralidade sexual.
Lá na região de Corinto, estava sendo construído a estátua da deusa Afrodite, a deusa do amor e do sexo, e da mitologia grega. No período da noite, no período noturno, as suas sacerdotisas desciam até a cidade, aqueles locais, para encontrar com homens e prostituir o corpo delas. E nesse contexto, nós avançamos e podemos fazer uma reflexão para os dias de hoje. Cada vez mais a figura do sexo está sendo muito banalizada. Com certeza está longe de ser daquilo que Deus projetou para o homem e para a mulher na figura do casamento. Hoje, cada vez mais, quando não inseridos, inclusive, no âmbito infantil, filtrado pelas mais diversas formas, astúcias que Satanás tem adotado para corromper as crianças e adolescentes, através de banalizações pela internet, pelos mais diversos veículos de comunicação e inclusive da tecnologia. Nós podemos, inclusive, pensar que tais distorções não estão só ligadas aos jovens, aos mais novos, mas inclusive no casamento, através do adultério, que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não culmina-se ou não só diz respeito a atitudes físicas, mas como também a pensamentos e desejos do coração, que são suficientes para corromper a alma e o caráter, principalmente do cristão. E falando sobre isso, nós sabemos que muitas pessoas, inclusive que estão na igreja, têm problemas com a sexualidade, que acabam virando próprias reféns do pecado. Tem certo pastor americano que ele conceituou a tentação em 4 etapas. A primeira é quando Satanás faz a sugestão do desejo por pensamento da sua própria fraqueza. Satanás, através da sua astúcia, ele conhece cada detalhe da sua vida, e principalmente naquilo que você tem dificuldade, independente de qual pecado for ou qual desdobramento ele tiver. Então, a primeira etapa é através da sugestão feita por pensamento daquilo que você já tem inclinação e desejo de fazer. Logo depois que é cumprido, vai para a etapa número 2, quando ele coloca a dúvida sobre ser pecado ou não. Depois de atiçar e ativar esse desejo em você, Satanás chega a relativizar ou querer relativizar os preceitos bíblicos, querendo dizer que não é pecado aquilo que a própria Bíblia proibiu. E superado isso, depois a primeira etapa, a segunda, a terceira diz que o próprio Satanás fala sobre a mentira ou utiliza a mentira para o convencimento. Cria situações embaraçosas, confundindo a própria pessoa, muitas vezes o cristão, para convencê-lo a culminar o pecado. E por fim, a quarta e última etapa da tentação consiste em quando as pessoas acabam resistindo à sedução feita por Satanás e caindo nos seus próprios desejos, desobedecendo a palavra de Deus. Conforme nós vimos anteriormente, a purificação não é o fato de você viver uma vida perfeita longe de pecado, mas sim entendendo a sua posição como um pecador, como cristão livre, salvo e liberto por Jesus Cristo e disposto a servi-lo, apontar a sua glória e ser cada vez mais parecido com Ele. Quando ocorre essas situações de pecado, eu dei o exemplo da imoralidade sexual, porque é objeto de estudo da nossa lição, mas pode ser qualquer um. Tem pessoas que têm problemas ao se relacionar com outras pessoas, seja numa relação amigável, familiar, ou problemas com arrogância, não conseguem lidar. Existem diversos tipos de fraqueza que é inerente ao ser humano. Mas o que importa destacar aqui é que a purificação não consiste na vida perfeita, mas sim você entender. Quando você cai no pecado, você entende que você é fraco. Quando você está lá embaixo, você reconhece que sim, você caiu, mas que pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, você foi feito para apontar a glória dele. Não foi feito mais para viver lá embaixo, mas para servi-lo. Então você consegue levantar-se, você sacode toda a poeira, você ora, você adora a Deus
e segue em frente. Você segue servindo e levando o nome da palavra de Deus para as pessoas, cumprindo com o seu chamado, cumprindo com a sua missão e com o seu ministério aqui nessa terra. E o pastor, depois que ele faz essa explicação sobre as etapas da tentação, ele fala que apesar disso, é possível que Deus seja glorificado por meio da tentação. Vale destacar aqui que Deus não tenta ninguém. Tiago fala expressamente que, diferente da provação que vem de Deus, a tentação não vem dele, vem dos nossos próprios desejos e, como foi explicado aqui, da própria sugestão de Satanás, né? A influência dele. Mas é comum que Deus, esse pastor, ele faz tem um insight muito interessante ao dizer que é comum que Deus desenvolva o fruto do Espírito na vida do cristão, permitindo que viva situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade extremamente oposta. Ou seja, de repente Deus está trabalhando na sua vida o fruto do Espírito do domínio próprio, dominar a sua própria carne, as suas palavras, as suas atitudes. E Ele trabalha esse próprio fruto do Espírito, submetendo talvez você a situações que você deva a tomar uma atitude totalmente contrária. Então, quando a partir dessas etapas citadas, você entende que trata-se de uma situação de tentação feita pela sua própria carne, instigada pelos seus próprios desejos, e você tem a qualidade, adota a conduta de um cristão, referente, lembra-se da palavra de Deus, e exerce domínio próprio, você glorifica a Deus através dessa situação e você avança mais um passo a caminho da maturidade espiritual, a caminho de ser cada vez mais parecido com Cristo, purificando-se e santificando a sua vida nele. Então, existem alguns passos de como nós podemos agradar a Deus. A lição fundamental que nos é ensinada é que a primeira forma é através do relacionamento. Deus quer viver um relacionamento sincero e aberto com você. Não só através de orações noturnas ou matutinas ou durante momentos de crise que você precisa muito dele. Deus quer viver um relacionamento de verdade, de pai para com filho. É dessa maneira que nós podemos criar intimidade, criar laços com Ele e sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E através disso nós vamos descobrindo, Ele vai se revelando a vontade dEle para a sua vida, para a atuação em determinado ministério, o seu chamado, os seus dons e talentos. E você pode cada vez mais, através desses desafios que são inerentes à vida cristã, a ser cada vez mais parecido com Cristo. Então, a primeira maneira que nós podemos agradar a Deus, o primeiro passo é através de um relacionamento sincero com Ele. Também é possível lembrarmos sempre das instruções éticas, conforme nós vimos lá no começo da lição. Paulo trabalha muito o valor, a importância da vida dedicada a Deus, a vida distante de imoralidades sexuais, que consiste na estruturação ética, o conjunto de regras, o conjunto de princípios que não podem ser transgredidos, o conjunto de valores do cristão que devem ser respeitados. E como eu falei, que é estudado lá no começo da faculdade de Direito, isso tem que ser nosso alimento, nosso leite, que deve ser a estrutura, a base da nossa vida, a base do nosso caminhar com Deus, a base da vida cristã. Devem ser as atitudes éticas relacionadas e reveladas através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, concluímos que Paulo fez essa exortação aos irmãos de Tessalonicenses para que vivam uma vida longe de toda imoralidade sexual ou de qualquer inclinação carnal, porque a nossa função maior é ser cada vez mais parecido com Cristo, todos os dias, prosseguir e cada vez mais seguindo em conhecê-lo sinceramente, buscando uma vida de purificação e buscando ser cada vez mais santificado, mais parecido com Cristo. E esse processo de amadurecimento espiritual consiste numa mudança de caráter, na mudança da maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de pensar. A mudança de caráter é diferente da mudança de personalidade. Como nós falamos lá anteriormente,
Nós fomos criados, Deus sonhou quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe, para termos esses traços, seja da habilidade, talentos, inclusive os nossos defeitos. Então, quanto à personalidade, aqueles traços, pessoas mais fleumáticas, os coléricos, se você tem uma inclinação a ser mais dramático ou mais melancólico, isso não influencia num prejuízo, isso não limita a ação de Deus na sua vida. A transformação do amadurecimento espiritual consiste numa mudança de caráter. Cada vez mais você se torna mais parecido com Cristo, mudando a maneira, o modo de enxergar a vida que antigamente você entendia por certo, mas através desse renovo você adota cada vez mais o caráter de Cristo. Eu gostaria de concluir a aula fazendo uma leitura do pastor americano chamado Rick Warren. Ele fala sobre uma vida com propósitos feitos justamente para apontar a glória de Deus, servindo e aceitando a nossa missão. E como nós estamos na véspera, inclusive, de eleições para os cargos da nossa igreja de 2021, que você possa fazer essa reflexão junto comigo. Apesar da nossa personalidade, apesar das nossas falhas, Deus deseja te usar com todos os seus dons, com todos os seus talentos, inclusive as suas características próprias da sua personalidade. Então, apesar das nossas limitações, elas jamais serão suficientes ou capazes de limitar o poder de Deus na nossa vida. Ele diz assim: Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente e Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais e a samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. E Ele também usará você se parar de apresentar desculpas. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achei fantástico, porque independente das nossas falhas, independente de nossas limitações, isso jamais será o suficiente para parar o poder e a ação de Deus, o sonho que Ele tem para nós, todos os dias. Então eu te convido a refletir. Inclusive, você pode reparar que alguns traços aqui nesse texto falam de pessoas que tiveram por muitos anos, inclusive na história bíblica, problemas ligados à imoralidade sexual, em relação, por exemplo, a Raabe, Davi, a própria mulher samaritana, que tinham problemas de carência enorme e que buscavam cada vez mais diversos maridos, e o homem com quem ela estava vivendo não era o marido dela, mas Deus transformou, Ele quebrou barreiras, Ele quebrou estruturas sociais para alcançá-la, e a mulher samaritana foi grandemente usada, porque logo em sequência em João 4, depois que ela bebe da água da vida, a palavra de Deus diz que ela foi anunciar a palavra de Deus àqueles homens. E o único momento que a Bíblia fala de homens era em relação aos próprios maridos que ela teve e o homem com quem ela estava coabitando. Então, Deus trabalha de uma maneira extraordinária. Ele quebra barreiras constrangedoras, inclusive, em relação à imoralidade sexual, conforme diz nossa lição de hoje, para que o nome dele seja glorificado. Então, eu te convido a fazer essa reflexão nessa semana. Em que área da sua vida, de repente, esteja sendo limitado ao poder de Deus por achar que tem algum problema de imoralidade ou alguma inclinação carnal de que não possa ser transformado. Deus deseja te usar grandemente, apesar de todos os problemas, que você possa viver uma vida purificada.
buscando sempre ser mais parecido com Cristo nesse processo de amadurecimento espiritual. E quando sobrevier o problema, quando sobrevier a recaída sobre a sua fraqueza, que você seja capaz de levantar, sacudir a poeira e focar para o alvo que é Cristo Jesus, em anunciar, proclamar e cuidar de pessoas e amar as pessoas da maneira que Ele nos amou. Amém? Tenha uma boa semana, que em nome de Jesus o seu dia seja abençoado. E nós nos vemos daqui a pouco, na noite, 7 horas, no culto de celebração da nossa igreja. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.